Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula. Desta vez falando sobre conjuntos numéricos. Espero que vocês gostem, entendam. Vamos à aula. Conjuntos numéricos. Nós vamos falar um pouco sobre números irracionais e números reais. Mas antes, vamos lembrar um pouco sobre os números naturais. Como a gente já viu, números naturais são resultados de contagens. Então, contou alguma coisa, o resultado é um número natural. Por exemplo, o número de alunos nessa sala, o número de pessoas na nossa casa, quantidade de dinheiro que temos, número de celulares. Então, eles começam a partir do zero. Então, 0, 1, 2, 3, 4 e é infinito. Então, esse é chamado conjunto dos números naturais, N de natural mesmo. Tá? E aí um outro conjunto chamado conjunto dos números inteiros, que reúne os números naturais e os negativos. Ou seja, aqui nós temos menos 3, menos 2, menos 1, aí vem 0, 1, 2, 3, e também é infinito esse conjunto. Esse aqui tanto é infinito para o lado negativo, quanto é infinito para o lado positivo. Além disso, nós temos o conjunto dos números racionais. O conjunto dos números inteiros é representado pela letra Z, que é a primeira letra da palavra número em alemão, porque foram os alemães que aperfeiçoaram o trabalho com esses números. O conjunto dos números racionais é representado pela letra Q, de quociente ou divisão, que tem a ver com razão. Tá? São a mesma coisa. Então, esse conjunto aqui são os números x, tal que esse x pode ser escrito na forma de fração, onde os termos dessa fração, A e B, são os termos numerador e denominador, os termos da fração, são números inteiros, ou seja, são números que estão neste conjunto aqui, sendo que esse B não pode ser zero, por quê? Porque não há fração de denominador zero ou uma divisão por zero. Não existe tal divisão, certo? Então, números naturais, números inteiros, números racionais. Então, todos esses números aqui a gente pode escrever na forma de fração. Então, significa que todos esses números aqui são também racionais, assim como esse, obviamente. Além desses, existem aqueles que são representados por fração e que não indicam um número inteiro. A exemplo de 2 quintos, menos 1 terço, 8 sétimos, 2 oitavos, ok? Então, se ele vier escrito na forma de fração, ele já é um número racional. Outra forma de entender o número racional é que ele é finito, como é o exemplo desses aqui, ó, todos são finitos. Se eu pegar o 4 é só 4, é finito, tá? Ou infinito e periódico, tipo 1, 6, 6, 6, que é uma dízima, só que periódico, ou seja, repete sempre os mesmos valores. Outro exemplo, 0,333, tá? Repete sempre o mesmo valor, que é 333. Ou então, 7,5, que é finito, tá? Embora seja decimal, mas é finito e, portanto, é racional, ok? Já os números irracionais são justamente aqueles que não são racionais, obviamente. Então, não há uma interseção entre irracionais e racionais, tá? Não existe um número que esteja aqui e aqui ao mesmo tempo, tá? Então, os números irracionais são aqueles cuja representação decimal é sempre infinita e não periódica. Ele não pode ser representado na forma de fração. Okay? Então, são irracionais toda raiz que não é exata, a exemplo de raiz de 2, raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 3, raiz quadrada de 5, raiz quadrada de 6, raiz cúbica de 9, raiz quinta de 8. Toda raiz que não for exata é irracional. Além disso, nós temos um número irracional bem conhecido, que é aproximadamente 3,14, 15,
e é infinito, mas não é periódico, tá? Só para entender melhor de onde vem esse número π, você considera uma circunferência, tá? Que é um contorno, só o contorno é que a gente chama de circunferência, que é, na verdade, dado um ponto qualquer, são todos os pontos que ficam à mesma distância desse ponto dado, é o que a gente chama de circunferência. E a essa distância, que é do ponto à circunferência em qualquer lugar que ela é a mesma, a gente chama de raio, tá? Raio é a distância do centro à circunferência. Então, em qualquer lugar aqui a distância tem que ser a mesma, senão não é considerada uma circunferência. E a gente representa o raio pela letra R, tá? Então, qualquer segmento que liga dois pontos da circunferência, ou seja, dois pontos que estão sobre a circunferência, tá? A gente chama de corda. Então, aqui a gente chama de corda. É só lembrar de corda mesmo, que a gente conhece, tá? Corda de amarrar. Então, corda. Se esse segmento passa pelo centro, observe que ele liga dois pontos da circunferência, ó, mas passa pelo centro. Então, essa corda é chamada de diâmetro, que nós costumamos representar pela letra D, de diâmetro. E esse diâmetro é, na verdade, se você observar, ó, do centro à circunferência ao raio, do centro à circunferência ao raio, ou seja, dá dois raios. Então, o diâmetro é a mesma coisa que dois raios. Então, se eu considerar o comprimento da circunferência, digamos que eu pegue essa circunferência, parta ela aqui, ó, estico, dá uma linha. Digamos, esta linha, tá? E o diâmetro seja esta. Então, chamando o comprimento de C e o diâmetro nós já sabemos que é D. Se eu dividir esse C por D, ou seja, o comprimento da circunferência pelo diâmetro, isso dá o mais próximo possível de 3,1415 infinito, que é, na verdade, isso aqui é, na verdade, o π, né? Essa forma aqui não é uma forma muito correta de a gente representar o π. Por quê? Porque isso aqui é uma fração. E o π é irracional, ou seja, não pode ser representado na forma de fração. Quem é representado na forma de fração são os racionais. Mas, enfim, isso é uma forma só para a gente entender de onde vem o valor de π, né? É aproximadamente este valor. Então, isso é aproximadamente este valor. Quer dizer que não é exatamente este valor, é aproximadamente. E aí ele recebe o nome de π, que é uma letra grega, tá? Uma letra do alfabeto grego, tá bom? Então, esse é um dos números irracionais mais conhecidos que existem, que é o valor, que é o π. Se nós formos para a reta numérica, tá? Então, a reta numérica no meio, digamos, 0, tá? Então, para cá é 1, os inteiros, tá? 2, aí para cá menos 1, menos 2. Os racionais, que são aqueles que a gente pode representar na forma de fração, mas que não são inteiros, estão aqui também representados. Por exemplo, um meio, que é 0,5, está aqui, ó. É a metade de 1, tá? Se for o contrário, menos 1 meio, que é menos 0,5, vou colocar em decimal desta vez, menos 0,5, que é outra forma de representar os números racionais, né? Que é a forma finita. Então, está aqui, certo? E se eu for representar os irracionais, por exemplo, o π, que é 3,1415, ele ficaria depois do 3 aqui, né? 3,1415. Se eu for representar raiz de 2, por exemplo, raiz de 2 é 1,41, 42, 1,40, vamos dizer assim. Aqui é 0,5, 1,40 é um pouquinho antes do 1,5, né? Ou 1,50. Então, aqui seria raiz de 2. E se aí eu for para esse lado, ó, aqui seria menos raiz de 2. Tá? E assim por diante. De forma que essa reta aqui vai ficar completa quando nós juntarmos todos os números. E esses números são chamados de números reais. Tá? Então, todos os números que nós conhecemos até agora são chamados de números reais.
e o conjunto dos números reais é representado pela letra R, que são todos os números que a gente conhece. Então, se você pegar, digamos que isso aqui seja o conjunto dos números naturais. Aí vem aqui, conjunto dos números inteiros, que além dos negativos inclui também os naturais. E aqui, conjunto dos números racionais, que além dos inteiros e naturais, tem aqueles que não são inteiros nem naturais. E aí, os irracionais ficaria aqui fora, tá? Como se fosse assim, ó. Não há uma interseção, ou seja, não há números que são irracionais e são também racionais, por exemplo. E aí, quando a gente junta o conjunto dos números irracionais com o conjunto dos números racionais, quando a gente junta esses dois conjuntos, nós formamos o conjunto mais completo até então, até onde vocês estão estudando, que é o chamado conjunto dos números reais. E aqui a gente tem uma ideia da representação de alguns números reais na reta numérica. Todos esses números aqui são reais. Todos os números que vocês conhecem até agora são reais. Ok? Então é isso, pessoal. Esta foi a nossa aula. Espero que vocês tenham gostado e entendido. E até a próxima.